Bem-vindo ao Green Steps, o podcast com profissionais da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira. Sou o Luiz Guilherme e o papo de hoje será sobre algo muito presente em nosso dia a dia. O jornalismo está cada vez mais imerso na cobertura de fatos e eventos ligados ao meio ambiente, às mudanças climáticas e, enfim, à sustentabilidade. Você sabia que há um campo de profissionais do jornalismo dedicados e dedicadas para essas coberturas? É certo que atuar nesta área não baseia-se somente em sentar, abrir o Word e escrever um texto sem minuciosamente checar fatos, especialmente em tempos em que as fake news e a desinformação permeiam a ciência. Trata-se de um campo em que os e as profissionais necessitam realizar intensas checagens de fontes de informação confiáveis. Para tratar desse tópico, converso com a Meg Rodrigues, uma jornalista que possui uma profunda experiência com cobertura de ciência e de temas ambientais. A Meg é graduada em jornalismo, é mestre em divulgação científica e cultural pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, lugar em que atualmente cursa o doutorado. Colaboradora em influentes jornais como a Science News, Mongabay, Um Só Planeta e dentre muitos outros, a Meg publica reportagens no Brasil e no exterior. Um destes textos foi publicado em agosto de 2021 na Nature, um dos jornais de ciência mais importantes do mundo, em que a Meg escreveu sobre a Estrada do Colono e as suas repercussões nas cataratas do Iguaçu. Também teve uma passagem muito importante no Museu da Manhã e foi finalista do Prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária do Brasil, pela coautoria do livro Manual de Inovações. Hoje a Meg é vice-presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, uma associação de profissionais que discute melhorias na qualidade do jornalismo e da comunicação da ciência no Brasil. Bem, antes de começarmos a conversa, não se esqueça de seguir o Green Steps Podcast no Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts e YouTube para continuar acompanhando os episódios e ajudar no nosso trabalho. E vamos lá para mais uma trajetória. Meg, muito obrigado por comparecer aqui ao Green Steps, por ter aceitado o convite. Bem, aqui eu quero já deixar um agradecimento também para o Danilo Arnaud, porque eu conheci o trabalho da Meg Rodrigues graças ao Danilo Arnaud. Então, Danilo, já dando no pontapé inicial do podcast, quero deixar público, né, o agradecimento por proporcionar eu conhecer o brilhante trabalho da Meg. E assim, Meg, entrando no nosso diálogo, você poderia se apresentar, né, de qual lugar do Brasil você é, o que, em qual instituição estudou e como você se interessou pela pauta da sustentabilidade? Então, antes de mais nada, obrigada, Luiz Guilherme, pelo convite. E obrigada também pelo Danilo, né, que fez aí a ponte. Danilo, amigo muito querido, tenho muita saudade. Desde o início da pandemia que a gente não consegue se ver, tenho muita saudade do Danilo e não vejo a hora da gente se ver de novo. Mas sobre a sua pergunta, então, né, Luiz Guilherme, eu sou mineira de Belo Horizonte, sou jornalista, freelancer de ciência e meio ambiente. Eu trabalho com mudanças climáticas desde 2014 e agora eu desenvolvo pesquisa sobre desinformação e mudanças climáticas na Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp. E eu me interessei por sustentabilidade quando eu ainda estava no mestrado, em 2014, escrevendo para a revista Climacom, lá da Unicamp também, onde eu fiz meu mestrado. E depois disso, eu me formei, né? Eu mestrei em 2015, me aprofundei no tema de mudanças climáticas, antropoceno e sustentabilidade, trabalhando como pesquisadora de conteúdo no Museu da Manhã, morei no Rio por 4 anos, e agora, de volta ao jornalismo, eu continuo falando de antropoceno, das causas e consequências das mudanças climáticas e de formas de a gente pensar junto a solução ou as soluções possíveis, né, para esse problema que é tão complexo,
tão gigantesco e tão medonho que deixa a gente até um pouco sem ação, né? A gente fica. É um hiperobjeto, né? Eu tenho um professor de uma disciplina que eu fiz na UERJ esse semestre, Carlos Milani, maravilhoso, ótimo, das relações internacionais, que ele fala, né, dessa coisa do hiperobjeto, que você não sabe lidar com aquilo, né, que aquilo tem uma dimensão tão gigantesca que foge da nossa compreensão, assim, de ter que lidar com essas coisas. E mudanças climáticas é realmente um hiperobjeto, assim, é difícil. E Meg, como você se interessou pela área do jornalismo com foco na cobertura científica e de temas ambientais? A gente fala sempre em gatilho, né? Mas o bem da verdade é que é um processo, né? Uma construção. Às vezes o interesse surge de uma forma implícita e vai evoluindo, ou às vezes surge de uma forma explícita. Mas como foi no seu caso? E puxando um gancho aqui, né, na sua atuação profissional, como é a sua rotina de trabalho e o que você faz para organizá-la? Pois é, o jornalismo veio antes da ciência, na verdade. Então, desde pequena, assim, eu já queria ser jornalista, achava muito legal ver, né, televisão. Eu via a Glória Maria no Fantástico, assim, no domingo à noite, e ficava encantada com aquelas viagens dela e achava espetacular, assim, que tivesse, né, uma mulher negra na televisão e enfim, e foi uma grande inspiração assim para mim, né, a Glória Maria. Eu, enfim, sempre gostei muito dela desde pequeno. E e aí eu queria fazer jornalismo porque você é pago para aprender coisa nova todo dia, então o que, que pode ser melhor do que isso, né? Então era uma coisa que eu já queria fazer desde muito tempo. E aí, na faculdade de jornalismo, eu estudei no Centro Universitário de Belo Horizonte, tive professores ótimos, gente muito maravilhosa que realmente me deixou com mais vontade ainda, sabe? De fazer jornalismo mesmo, que eu via os meus professores, que nem o Léo Cunha, a Nair Prata, o Nísio Teixeira, que eram grandes, e são, né, que ainda estão atuando, mas que são grandes jornalistas, escritores, assim, o Fabrício Marques, gente que trabalhou na imprensa mineira, assim, durante muito tempo, no rádio, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, quem me dera, né, ser como os meus professores, assim, um dia, né, e, poxa, ter uma carreira legal, assim. E aí eu queria ser crítica de cinema. Então eu trabalhei com Léo Cunha e com Nísio Teixeira, eu fiz um estágio na faculdade lá, enfim, muito tempo atrás, não vou nem falar o ano, para não, não parecer velha aqui, mas e aí eu comecei a trabalhar com crítica de cinema, achava aquilo, nossa, que maravilhoso, vou trabalhar com jornalismo cultural. E aí, depois, quando eu fui fazer intercâmbio em Portugal, eu comecei a estudar sobre filosofia da ciência, assim, e achei aquilo super encantador e maravilhoso. E aí acho que foi lá que eu resolvi mudar de área. E aí pensei, legal, vou cobrir ciência, vou trabalhar com ciência. Daí depois, quando eu terminei a faculdade, eu comecei ciências sociais, porque ainda achava que não estava assim muito pronta, né, para ir para o mercado. E aí, fazendo ciências sociais, eu comecei um estágio num projeto da UFMG que chama Universidade das Crianças, e aí foi lá que eu realmente me apaixonei, assim, por comunicação de ciência mesmo, sabe? De ver como que a ciência podia transformar vidas e como que era uma área legal mesmo de se tratar, assim, de falar sobre, né? E aí, nessa época, eu também comecei a freelar para a Editora Abril, eu trabalhei no Educar para Crescer, como freelancer, cobrindo também as coisas que aconteciam em Minas, né? Então, para a minha editora que estava em São Paulo, e foi muito legal também, foi meu primeiro
trabalho mesmo como jornalista formada, bem importante, inclusive, para minha carreira. E aí, depois disso, eu fui fazer mestrado em divulgação científica, e foi daí que realmente a coisa deslanchou mesmo, né? Que aí eu resolvi realmente que eu ia fazer jornalismo de ciência e era isso. Sobre a rotina de trabalho, agora, né, que eu estou fazendo o doutorado, varia um pouco, então depende. Aí às vezes eu pego mais pauta para fazer ou menos, dependendo de como está ali a carga de leitura. Você sabe, né? Na academia é muito trabalho, né? Mestrado, doutorado, é bastante trabalho. Mas o que eu normalmente faço para me organizar com essas coisas todas é sugerir uma pauta, né? Então, normalmente, quando eu sugiro uma pauta, eu já pesquisei alguma coisa sobre aquele tema, já tenho mais ou menos uma ideia de quem vão ser as fontes, qual que vai ser o ângulo daquela matéria. Aí, depois que a matéria é aprovada, né, pelo editor, eu vou apurar, vou entrevistar as pessoas, vou escrever. Aí, depois da matéria, né, o primeiro rascunho da matéria, aí a gente edita, converso, né, com o meu editor, minha editora com quem eu estiver trabalhando, e a gente edita, fecha ali a matéria junto e publica. E é isso, assim. E, claro, o grau de dificuldade vai depender muito do tema, né? Tem matérias que são mais simples, tem matérias que são mais complexas. Eu, por exemplo, agora estou acabando de fechar uma matéria que vai sair aí em breve, não vou falar para qual publicação, mas uma publicação importante, que, nossa, deu muito trabalho para fazer, assim, muito trabalho, com um trabalho de apuração, assim, bem detalhado, sabe, com checagem de fatos, assim, bastante aprofundada, assim, então depende muito, né, da profundidade que você vai no assunto, assim, para definir qual que vai ser o nível de dificuldade mesmo da matéria. Eu fico imaginando, eu inclusive vejo uma coincidência em nossas trajetórias, Meg, porque eu também já tive interesse grande em jornalismo. Eu digo que eu sou um pouquinho jornalista, né? Porque todo jornalista tem que ser curioso, né? Então é curioso e preocupado, né, com os fatos que lhe rodeiam. E quando você é jornalista e tem interesse por ciências sociais, né, que foi o seu caso, também é meu caso, é uma mistura espetacular, né? Muito embora você veja questões ali que lhe incomodam. E até nesse ponto do você cobrir questões que eventualmente trazem incômodos, Meg, qual que, vamos dizer assim, são as alegrias e as dores de ser uma jornalista neste campo? Você poderia descrever os desafios? São muitos, Luiz Guilherme, nossa, muitos. Primeiro porque ciência normalmente é um tema, né, são temas, né, porque são muitas ciências, né, que existem. Mas normalmente são temas muito áridos, que é difícil, assim, engajar as pessoas, né? Se não for saúde, que saúde ainda é algo que interfere no dia a dia das pessoas, né? Se você fala ali de se chocolate faz bem ou faz mal, café, qual que é o efeito de um remédio tal. Agora com a pandemia a gente está vendo muito isso, né? Então a pandemia abriu um outro capítulo completamente diferente na cobertura de ciência também, né? E saúde. Mas assim, antes da pandemia era muito difícil, você não via tantas editorias de ciência, né, nos jornais, assim, só os jornais maiores, das cidades maiores, que tinham essa editoria dedicada mesmo, né, a falar de ciência e tecnologia, e aí tinha também tem, né, na verdade, os veículos específicos, mas nunca chegava assim muito ao grande público, né? Era mais o pessoal que já estava interessado naquilo, e aí meio que você ficava falando ali com aquele grupinho, né? E isso era muito difícil, assim, era muito difícil
na minha percepção, né, para o jornalismo de ciência furar a bolha, entre aspas, né? E agora com a pandemia, essa bolha explodiu completamente, porque está todo mundo falando sobre teste de vacina, ensaio clínico, fase 1, fase 2, fase 3, como é que funciona o antígeno, como é que funciona uma vacina. Então, por um lado, isso foi muito bom e muito interessante, e por outro também a gente, né, principalmente do que eu acompanho assim da cobertura que os meus colegas, né, fazem de saúde, eu vejo que quem já cobria saúde soube navegar, né, bem melhor assim nesse campo do que os outros jornalistas, os outros colegas que foram aprendendo a dirigir o carro com ele andando, né, ou trocar, né, como dizem, né, trocar a roda do carro com o carro em movimento. Então, eu acho que teve uma curva de aprendizado muito grande, e foi assim, tem sido, né, um processo muito interessante, mesmo para a gente que já estava na ciência. Que eu, por exemplo, não tenho especialidade em cobertura de saúde, então é um tema que eu até evito um pouquinho assim, né, de, claro que se surge uma pauta, eu não vou dizer não, né, tipo, o editor vai e me vende uma pauta de Covid, eu não vou falar, não vou fazer, não, claro que eu vou fazer, só que não é tanto a minha área, eu tenho colegas que são especializados em cobertura de saúde, e do pouco que eu cobri, assim, que eu escrevi também algumas matérias sobre saúde, sobre a pandemia, uma dificuldade, né, uma dor, já que você está falando das dores, uma dificuldade que eu percebi assim foi uma falta de transparência, sabe, dos dados, assim, de você, claro, tá todo mundo aprendendo, né? Lá no início do ano passado, a OMS não sabia direito o que estava acontecendo, se as pessoas tinham que usar máscara ou não, enfim, se era só a gente no hospital que tinha que usar PFF2, a N95, e aí depois não, é todo mundo que tem que usar. Então, acho que as pessoas que se aproveitam desse processo, né, em movimento para gerar desinformação surfaram e continuam surfando lindamente nessa onda. Então, isso é uma outra dor. Mas acho que também às vezes falta um pouco de transparência dos próprios órgãos, sabe, que produzem os testes e as informações e tal, para ajudar a gente que é jornalista, sabe, a saber de onde que tiraram aqueles números, como é que chegaram naquelas conclusões. E eu vi muito isso numa situação específica que eu estava cobrindo para Science News, estava cobrindo o Projeto S, quando lançaram os resultados em maio, né, desse ano agora. E aí a gente, né, foi lá acompanhar a coletiva de imprensa para ver como é que foi, né, o que tinha se concluído daquele estudo, e não tinha um paper, sabe, com os dados todos sistematizados ali para explicar cada gráfico, de onde que cada número foi tirado. Então, por um lado, eu entendo, porque é uma situação emergencial e está todo mundo em busca de respostas, está todo mundo em busca de soluções, então eu entendo a pressa, né, entre aspas, de você fazer uma coletiva de imprensa com o negócio ali meio mal cozido, né, digamos, mas, por outro lado, é difícil para a gente que é jornalista só confiar na palavra da pessoa que está falando aquele negócio ali. Se você não tem um artigo, sabe? Se você não tem os dados sistematizados para poder. Porque. E aí, se a gente não entende o negócio direito, mas também não tem onde buscar o dado cru, fica difícil de fazer a cobertura e a chance da gente errar é muito maior, sabe? Então, isso é um problema.
E essa coisa também, né, dos pré-prints, né, teve muito no ano passado o pessoal falando de pré-print e a pressa da cobertura de falar que um remédio funciona e depois se descobre que aquilo não funciona, que não dá certo. Então, eu acho que esses são alguns problemas, assim, né, algumas questões mesmo dessas dores, né, de ser uma jornalista nesse campo, assim, que não acontece só na saúde, né, acontece em outras áreas também, mas como a gente está atravessando uma emergência mundial, né, uma pandemia terrível, que já levou mais de 500 mil de pessoas aqui no Brasil, então acho que tudo isso se escalona, assim, né, de uma forma muito veloz, assim, né, então, esses são alguns dos desafios, mas também tem muita alegria, né? Tem a parte boa também de você ver alguma solução que está sendo dada a algum tipo de problema, né? Usando a ciência, usando a tecnologia, principalmente se algum desenvolvimento brasileiro, assim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, porque como eu escrevo muito para veículos fora do Brasil, o meu prazer principal, né, o que eu mais gosto de fazer, é pegar uma pesquisa inédita, sabe, de um pesquisador, seja lá aí de São Paulo, sabe, esteja lá na Amazônia, ou em Recife, sei lá, ou em Porto Alegre, e mostrar para as pessoas lá fora que aqui também se faz ciência de alta qualidade, apesar de todos os desafios, sabe? E mostrar que a gente também está pensando em soluções, que os nossos cientistas estão trabalhando para encarar os desafios, né, que a gente tem aí, enfim, e apesar de todos os pesares, né? Então, é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Então, é um pouco isso. É interessante, muito interessante ouvir esse aspecto dos dados. Bom, todos os aspectos são interessantes, mas me chamou a atenção esse ponto, porque primeiro que em diversas conversas aqui no Green Steps, né, e pessoas de várias áreas, desde a pessoa do agronegócio até a pessoa que lida com monitoramento de desastre, até o pesquisador econômico, você tem, poxa, eu lido com dados, eu preciso de dados confiáveis, e não é assim, eu abaixei um dataset, abri uma planilha do Excel e é só isso aqui. Não, eu tenho que contrastar isso aqui com outras informações. Um ponto bastante sensível, né, foi no meu outro podcast, né, que eu converso com profissionais de outros países, Social Steps, e eu conversei com um epidemiologista. Né, epidemiologista, né, são verdadeiros analistas de dados, né, eu diria até cientista de dados. E é o mesmo, né? Poxa, tá aqui os dados, né? Só que aqui você tem um fator ainda mais sensível, né? Que você colocou muito bem, Meg, que é às vezes as narrativas, né? Então você tem que lidar com narrativas de governos. Então, poxa, não, a Covid surgiu aqui, nesse laboratório, não, a Covid surgiu aqui. E aí os dados vão se perdendo ou vão sendo maquiados. Aí você senta para fazer um trabalho neutro e não é tão simples assim. Eu até acompanho, eu acredito que eu vi um podcast seu no Climate Tracker, se não estou equivocado, acho que foi lá que você participou, que eles entrevistam vários jornalistas ao redor do mundo, e novamente você lida com a falta de transparência de alguns governos, né? O que eu acho muito bacana desse podcast é que eles convidam, né? Não só, vamos dizer assim, jornalistas de países onde a imprensa é muito bem-vinda, mas também de países onde a imprensa não é tão aceita, né? Então, e eles relatam muito isso. Poxa, eu quero comentar esse fato, mas chega um ponto que eu não consigo mais, não tenho mais informação. E Meg, qual que é o maior mito ou equívoco que existe na sua área de atuação, né? E você poderia falar sobre? Bom, no jornalismo tem muitos, né? Mas eu acho que talvez um dos piores, assim, que é um grande desserviço, na verdade, é você criar falsas polêmicas, dando pesos iguais a coisas que não têm pesos iguais. Então eu acho que essa
tentativa de neutralidade, né, de ouvir os dois lados. Então, a gente aprende, né, enfim, na aula 2 da faculdade de jornalismo, você aprende que você precisa ouvir os vários lados de um fato, né, mas que você também precisa apurar as coisas, né, não é só escutar uma pessoa falar que está chovendo, o outro fala que não está chovendo, né, então tem um ditado muito famoso que diz que se isso acontece, a sua obrigação como jornalista é olhar pela janela e ver se está chovendo ou não, né? Para tentar ali pegar o fato, né? O que realmente está acontecendo, não só o que as pessoas estão falando. Mas tem essa questão das falsas polêmicas que é muito bem explorado, e tem um livro, inclusive, depois a gente vai falar, né, de livros, mas assim, tem um livro muito bom, excelente, que chama Os Mercadores da Dúvida, da Naomi Oreskes e do Eric Conway. O livro é muito bom, é excelente. E aí, nesse livro, a Oreskes, ela conta como que a indústria do tabaco, lá no enfim, primeira metade, segunda metade do século XX, lá ali pelos anos 40, 50, eles criaram uma campanha muito grande de desinformação sobre o cigarro, né, dizendo que cigarro não causa câncer, porque naquela época estava surgindo muitos estudos conectando diretamente, né, fazendo uma relação causal direta entre fumo e câncer, de pulmão, enfim. E aí os caras, né, da indústria começaram a ficar muito alvoroçados e, nossa, isso não pode ser e tal, e fizeram uma campanha manufaturada mesmo de desinformação em que eles exploravam muito no jornalismo norte-americano da época, lá nos anos 50 e tal, que os jornalistas eles não podiam falar só de um lado da questão, não podiam falar só do lado dos cientistas, que diziam que cigarro causa câncer. Como jornalistas, enfim, neutros, né, aquele Fairness Act, enfim, alguma coisa assim, com o princípio do jornalismo, enfim, que tem que ser isento, neutro e tal, não sei o quê. E aí, esses marqueteiros, né, pagos pela indústria do cigarro, pegavam nisso e falavam assim, olha, vocês precisam ser isentos, então vocês têm que escutar os dois lados. E a gente tem outras pesquisas aqui que mostram que, na verdade, não é isso. Enfim, ou tentavam sabotar, sabe, o discurso, colocar dúvida, principalmente, porque quando não tinha pesquisa diretamente financiada pela indústria do tabaco, eles tentavam desacreditar as pesquisas que estavam sendo feitas, né, ali na época, colocando perguntas. Então, eles não precisavam nem provar o contrário, era só sabotar a conversa colocando dúvida. E aí, por isso que esse livro da Oreskes chama Os Mercadores da Dúvida, porque era isso, é você adicionar o quanto de ruído na conversa possível para você bagunçar, né? Você bagunçar o sinal ali do negócio. E hoje em dia, a gente vê muito disso sendo feito também com mudanças climáticas, tem vários estudos lá nos Estados Unidos, principalmente, mostrando como isso é feito. Esse livro mesmo da Naomi Oreskes mostra como que os caras do negacionismo climático aprenderam com os pais ali, né, do marketing do tabaco, né, para poder confundir essa conversa sobre mudanças climáticas. E hoje em dia, tem muita gente que ainda faz isso, né, de criar essas falsas polêmicas, dando pesos iguais a coisas que não têm pesos iguais, e aí isso acaba bagunçando. Então, eu acho que isso é um problema muito grande, porque quando você tem um consenso científico sobre alguma coisa, não quer dizer que aquela coisa sobre a qual você tem um consenso é uma verdade finita e absoluta, né? Você, como pesquisador de ciências sociais, enfim, você sabe disso, né? A gente que estuda isso sabe disso, que a ciência não é o reino das verdades últimas e construídas para, enfim, fechar todas as questões. A ciência
é o melhor conhecimento que a gente tem corrente sobre aquele fenômeno que a gente está olhando. Então, quando o cientista fala que, beleza, a gente tem aqui o consenso sobre as causas humanas das mudanças climáticas. Hoje em dia não tem mais dúvida disso. O relatório do IPCC traz isso de uma forma claríssima. É assim, não existe dúvida sobre isso. Então, você não pode trazer uma pessoa que nega a ciência do clima em nome da isenção jornalística. Porque assim, a negação enfim, da mudança climática, enfim, dessas coisas todas, isso não tem o mesmo peso de todos os estudos que vêm sendo feitos em meteorologia, em mudança do clima desde, sei lá, quantos séculos, sabe? E que foram se construindo paulatinamente para chegar no conhecimento que a gente tem hoje de falar assim, olha, é um modelo de economia e é um modelo de sociedade que a gente escolheu que está causando essas consequências que a gente está vendo hoje. E isso, a ciência é muito clara sobre isso, sabe? Então, enfim, para dizer assim que não adianta você trazer um terraplanista para falar com um físico, sabe? Tipo, não existe debate entre uma pessoa que, sabe, que defende que a Terra é plana e um astrônomo, por exemplo. Tipo, é ridículo você fazer isso. Porque a astronomia é uma ciência que, com Erastóstenes a gente já sabia que a Terra é redonda, sabe? Tipo, lá na Grécia Antiga. E aí você vai fazer isso só para criar polêmica, sabe? Isso é muito ruim, é muito prejudicial. Meg, chutando, né? Eu acredito que essa palavra, essa expressão seja aqui o grande chute no estômago, que é a fake news. Então, essa expressão, ela se tornou uma expressão muito comum pelo mundo, né? Afetando negativamente a divulgação científica, né? Então, você comentou do terraplanismo, eu acredito que nós podemos concordar que que é fruto disso, né? Das fake news. E quando eu digo que vem afetando negativamente a divulgação científica, eu coloco aqui, né, que é até concernente à sustentabilidade, né? Então você tem aí, e você colocou de uma forma muito clara isso, Meg, de pessoas que dizem, não, mudança climática não existe, não sei o que é isso, a gente tem ondas polares, né? Então as pessoas pensam alteração, mudança climática, mas sempre relaciona com aquecimento global. Então clima frio significa que, enfim, né? O pessoal faz umas conexões meio malucas. Então nós temos esse contexto, né, de fake news. Com base nesse contexto de fake news, né, você tem ali robôs que fazem promoção de fake news, né? Isto é, textos de fake news são impulsionados por robôs. Claro, as redes sociais vêm fazendo finalmente, né, uma certa campanha, né, para cortar isso, só que não sei se cortaram totalmente, né? Tenho as minhas dúvidas. Então, na posição jornalista, como pode enfrentar isto? Como vocês enfrentam isto? Como vocês enfrentam e como vocês podem enfrentar isto, Meg? Pois é, essa na verdade é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que tá todo mundo atrás, assim. Eu acho que é o santo graal do jornalismo hoje em dia, né? Como lidar com essa avalanche de desinformação, assim, enfim, é difícil. Mas, assim, uma coisa que tem sido feita, além da checagem, né, as agências de checagem, você tem aí a Lupa, você tem o Aos Fatos, tem as próprias plataformas, como você disse também, que estão colocando tags, né, enfim, colocando alertas ali sobre possíveis desinformações sobre determinados assuntos. Eu acho que também abrir os processos do jornalismo para o público pode ser um grande passo nesse sentido, no sentido de você mostrar para as pessoas como que a notícia é feita, como que funciona a ética jornalística, como que é o processo de apuração, sabe? Por que
o jornalismo não é igual às correntes que estão circulando no WhatsApp, né? Que a gente tem todo um trabalho para apurar o negócio, você não pode inventar nada, você fica dias apurando aquilo, você fica atrás da informação e tal, e dá muito trabalho. Então, eu acho que mostrar um pouco esses bastidores do jornalismo e mostrar também a face humana do jornalismo, sabe? O jornalista que fez, como é que ele foi lá atrás daquela pauta, viajou, conversou com aquele fulano e tal. Então, acho que isso é uma coisa que pode ajudar, assim. E tem alguns jornais que fazem isso. Eu vi assim vários exemplos legais no New York Times, no Guardian, a própria Folha de São Paulo também tem, enfim, algumas vezes colocado esse tipo de coisa. Mas o problema maior é que as pessoas que vão ser impactadas por esse tipo de informação já é gente que está interessada no jornalismo normalmente. Então já é gente que é um pouco mais difícil de cair nessas correntes de desinformação. Não é o tio do Zap. Tipo, então é difícil, é muito difícil. E o jornalismo precisa entender melhor como que essas bolhas se formam, e tem muita gente atrás disso, muita gente pesquisando essas coisas, e trazer, enfim, o jornalismo para dentro dessas bolhas, assim. Eu sinceramente, eu não sei, sabe, como que isso poderia ser feito de uma forma efetiva, sabe? Existem várias iniciativas de, enfim, cards de WhatsApp e projetos que fazem material verificado para circular no WhatsApp, só que é um pouco difícil porque o jornalismo não usa as mesmas ferramentas que a desinformação. Você não capta a pessoa pelo estômago, você capta a pessoa pela cabeça dela. Então, como fazer uma informação jornalística circular pegando as pessoas pelo estômago, sabe? Tentando causar. Será que a gente precisa tentar causar esses mesmos sentimentos fortes, assim, que levam as pessoas a ficar irritadas, revoltadas, horrorizadas com as coisas e compartilhar sabe? Então é muito difícil, porque não é só o jornalismo que vai responder isso, sabe? Então tem muito estudo se unindo aí com psicologia social, com ciências sociais, para tentar entender o que dá para fazer, sabe? Porque não dá para colocar no mesmo patamar, sabe, o jornalismo com a desinformação, com o mesmo espetáculo, com, sabe, a mesma, usar as mesmas armas. Mas isso eu estou falando assim, eu ainda estou bem no início da minha pesquisa, não sei, vai que dá um dia, não sei, eu espero que um dia, né, a gente volte aqui a conversar e falar, não, a gente encontrou um jeito, dá para fazer, e dá para ser viral também, não sei, talvez usando humor, não sei, que é uma forma também de pegar as pessoas, mas quem é o tipo de gente que tem o senso de humor para entender que aquilo, sabe? Então é muito complicado e a gente está tentando aí entender de onde está vindo esse tiro, né? Igual que tiro foi esse, né? Para tentar, enfim, contrapor, né, essas coisas. Eu vejo que aqui no Brasil nós temos a Natália Pasternak e o Átila Yamarino. Existem vários outros, né, que são as pessoas da comunicação científica, né? Isso é uma hipótese, né? Você acredita que pode ser por aí um dos caminhos, Meg? Com certeza absoluta. Quanto mais influência, sabe? Tipo, sim, você ter influenciadores digitais que falam de ciência, que conseguiram realmente furar a bolha. O Átila e a Natália Pasternak são claramente
exemplos muito bons de divulgadores de ciência que conseguiram furar a bolha e estão falando na grande imprensa. Mas a minha preocupação é que o que a Natália Pasternak fala, não, assim, eu recebo, né, a mensagem dela, eu repasso e tal, mas sei lá, o meu tio do Zap lá na ponta provavelmente vai continuar achando que o que ela tá falando ali é baboseira, sabe? Então é muito difícil, porque por mais que você fure a bolha, igual o Átila, por exemplo, você consegue se comunicar com as pessoas que estão ali no meio do caminho, né? Do tipo que podem acreditar naquilo ou não, mas a galera que está na realidade paralela, né? Que acredita em terra plana, que, enfim, que acha que ivermectina cura ou que cloroquina funciona contra a Covid, não vai ser, sabe, o que a Natália ou que o Átila falarem que vão convencer essas pessoas. Então é aí que a gente precisa pensar em como, sabe, abordar essas pessoas e como resolver e como, enfim, pelo menos dialogar, sabe? Porque é difícil você até dialogar e criar pontes, sabe, quando você não tem uma realidade compartilhada de onde se basear e começar a conversa, sabe? Isso é muito difícil. É um desafio gigantesco, assim. E não vai ser só influencer que vai. Assim, claro que ajuda, é ótimo. Eu fico super feliz que o Átila, por exemplo, é uma pessoa que eu conheço já, sei lá, desde o mestrado, assim, há quase uns 10 anos. E ver ele fazendo esse sucesso que ele está fazendo é uma, sabe, uma realização, assim, do meu lado divulgadora científica, sabe? Acho que todos nós, divulgadores, a gente está ali na torcida, sabe? Mas o tio do Zap não liga para ele, sabe? Então a gente precisa pensar em outras formas também para chegar no tio do Zap. Meg, e quais coberturas no campo da ciência e do meio ambiente foram. Vou colocar sustentabilidade, né? Pegar um leque mais amplo. Foram as mais marcantes em sua trajetória e por quê? Pois é, Luiz Guilherme, tem muita coisa assim, né, sobre meio ambiente e mudanças climáticas que eu aprendi bastante, enfim, cobrindo sobre mulheres na participação na política climática, por exemplo, foi uma matéria que eu gostei muito de escrever para IOS. Uma também que eu escrevi recentemente sobre os hospitais da América Latina que estão num risco absurdo de inundação e que isso vai piorar por conta das mudanças climáticas. Então, mais de 70% dos hospitais da América Latina, das health facilities, né, que a gente fala assim, estão em risco de inundação e, enfim, a gente não está preparado para isso. Mas eu acho que, assim, mais marcante mesmo, foi em 2016, quando eu viajei para o deserto, e nem é assim, sustentabilidade não é meio ambiente, foi astronomia, que é outro tema também que eu cubro e acho uma delícia, assim, é ótimo. Mas foi em 2016, quando eu viajei para o deserto do Atacama, a convite do ESO Network Brasil, e aí eu fui lá conhecer os telescópios, entrei, sabe, dentro do VLT, assim, e foi incrível, foi uma experiência, nossa, inesquecível, de você olhar para cima à noite, naquele, sabe, céu com a Via Láctea passando assim sobre a sua cabeça, e aquela noite fria, sabe, aquele lugar alto, frio, e de conhecer, enfim, o ALMA, né, que é o radiotelescópio, que está, enfim, acho que uns 2.500 metros, assim, do nível do mar, enfim, está muito, muito, muito alto, e você tem que usar até bombinha de oxigênio, porque o ar é tão rarefeito, sabe? Acho que é o lugar mais alto que eu já fui, assim. E foi inesquecível, foi incrível. Tinham outros colegas jornalistas lá também, fazendo, né, enfim, a cobertura lá para os veículos deles e
foi legal também para conhecer mais gente, astrônomos brasileiros, inclusive, Cláudio Melo, que eu acho que deve estar lá no ESO até hoje, e, e entrar, sabe, nessa grandiosidade assim da big science, sabe, de você ver como que as coisas funcionam por dentro assim. Então foi um privilégio, na verdade, porque não é a mesma coisa de você ir fazer o turismo, né, astronômico, que normalmente as pessoas vão lá e fazem, assim, que eu acho que tem alguns lugares que não dá para entrar, e a gente foi, sabe, em cada canto, assim, a gente viu o subsolo dos telescópios lá do VLT, aonde que eles fazem a interferometria, né, então, porque lá são 4 telescópios bem grandões, assim. Não, três ou 4 telescópios gigantescos. Enfim, eu agora tô aqui, né, pensando nos principais e nos secundários, né? Então tem uns 3 ou 4 principais e mais uns 3 ou 4 secundários. E aí tem uma hora que você pode juntar todos eles para fazer uma observação conjunta, como se eles fossem um telescópio só. Você pode observar com cada um individualmente, mas pode juntar esses, né, enfim, num negócio só, e aquilo chama interferometria que você faz. E aí que você faz com uns grandes tubos assim subterrâneos, sabe? Tipo umas coisas incríveis, impressionantes assim. Então acho que isso ficou bem vivo assim, sabe, na minha mente e é uma das coisas legais, né, que dá para fazer quando você é jornalista, né, de ir conhecer esses lugares e contar essas histórias, né, porque isso depois virou uma matéria que eu escrevi para Ciência e Cultura na época, falando sobre a entrada atrasada no Brasil do ESO, que acabou não acontecendo, enfim, o Brasil depois saiu do consórcio, foi uma vergonha e tal, mas naquela época a janela estava fechando ainda, né, então eu pude falar sobre isso e tá em loco ali foi incrível. Quais livros? Você já deu spoiler de um livro, né? Agora, obviamente, pode falar dele e de outros, né? Então, quais livros, documentários e ou filmes, animações também inspiram você a atuar no jornalismo, Meg? E por quê? Bom, então, os mercadores da dúvida, né? Eu já falei aqui um pouco. Acho que para quem quer cobrir mudanças climáticas, quem quer entender, até de jornalismo ambiental no sentido mais amplo mesmo, tem que ler esse livro. Esse livro é maravilhoso e eu sou fã da Naomi Oreskes, na verdade. Eu sou muito suspeita para falar. Eu acho que a Naomi Oreskes é uma pesquisadora incrível. Nossa, é uma autora maravilhosa e tem um outro livro dela também que se chama Why Trust Science, que também é espetacular, em que ela conta por que a gente deveria confiar, né, na ciência. Então, como que a ciência faz os seus consensos, como que surgem essas verdades, entre aspas, né, esses fatos científicos, por que não é um problema a gente falar que os fatos científicos são construídos socialmente, então é uma coisa também que ela defende, né, enfim, do consenso científico, que isso, na verdade, é uma força e não uma fraqueza, como os negacionistas tentam falar, né, que se não for uma verdade da natureza inequívoca, isso não vale. Não, é mentira. Isso é o pessoal tentando desviar a conversa para tentar poluir o debate, porque é muito importante que a ciência seja construída socialmente mesmo, que é uma ação, é um empreendimento social, né? A ciência não está fora, a ciência não é feita em Marte, toda a ciência que a gente faz é aqui na Terra, feita por pessoas, grupos sociais, enfim. Então é um outro livro que eu recomendo muito, assim. Aliás, tudo que a Naomi Oreskes escrever, eu recomendo, assim. Artigo, livro, podcast que ela participar, ela é maravilhosa. E um outro autor, assim, que, né, do lado da divulgação científica e do jornalismo,
quer dizer, mais da divulgação científica, né, e da comunicação de ciência em termos mais amplos, assim, é o Carl Sagan, né? Enfim, ele é um clássico, ele escreveu Cosmos, que é aquela série maravilhosa, linda, que está aí na sua versão mais nova com Neil deGrasse Tyson. E, enfim, ele era um autor brilhante, era um astrônomo maravilhoso, era um cara queridíssimo e é uma pessoa que, para quem está interessado, né, em jornalismo de ciência ou em divulgação científica, eu recomendo muito ler o Carl Sagan, porque ele também explica bastante assim de como que a ciência funciona, enfim, e no Cosmos, por exemplo, ele fala muito dos aspectos culturais, históricos, da astronomia, que é uma ciência linda, né? Vamos combinar, é muito bonito, né? E ele tem um outro livro também, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu acho que é uma leitura muito boa para esse momento que a gente está passando agora, né? De tanta gente, enfim, achando que dá para qualquer um falar qualquer coisa, que tudo vale a mesma coisa. Não é assim. Então, são assim alguns livros que eu recomendo bastante assim para quem tem interesse em jornalismo e comunicação de ciência. Já de documentários, séries e filmes, tem um que eu assisti recentemente, muito bom, um documentário que chama Rompendo Barreiras, o Nosso Planeta, que está na Netflix, que é com o David Attenborough, que, né, é muito querido, acho que ele é o Carl Sagan da biologia, assim, né? Aquele vovô de cabelo branco, super conversando com os pinguins, assim, né, da BBC e tal, muito querido. Eu falo como se eu conhecesse ele, né? Como se a gente trocasse o WhatsApp, assim, né? Enfim, uma figura importantíssima, né, para a comunicação de ciência, enfim. E aí, nesse documentário, ele está junto com o Johan Rockström, que é um pesquisador que criou a ideia de limites planetários. Então é muito, muito legal, porque para quem não tem muita ideia desses conceitos, eles apresentam isso de uma forma muito fácil de entender, assim, quais os limites planetários que a gente já extrapolou, que não são só mudanças climáticas, tem vários, né? Que, enfim, a gente com esse nosso modelo social econômico a gente está extrapolando. Então é muito interessante, assim, é muito muito legal. E outras séries assim que eu particularmente acho muito bacana também são a Explicando, que também está na Netflix, que eles têm episódios super curtinhos, assim, explicando um tema em específico. Então, por exemplo, vamos falar sobre, sei lá, drogas, alucinógenos. E aí vai lá e traz um debate sério e científico sobre o negócio, sabe? É muito legal. Vamos falar sobre, sei lá, orgasmo feminino ou realeza, sabe? Então, são episódios muito curtos e muito bem pesquisados, é muito bem feito e eu recomendo bastante, assim. E um outro que eu vi recentemente, uma outra série que eu adorei, mas isso sou eu, né? Não sei se tá no gosto de todo mundo, mas é Como se tornar um tirano, que lembra muito aqueles livros de. Ai, como é que eu posso dizer? Não sei se você já viu uma coleção da. Eu acho que era da KM Books. Enfim, que foi reproduzida pela editora Globo. São os manuais assim super bonitos de capa dura de filosofia, economia, ciência política, que eles pegam assim o geralzão, por exemplo, de filosofia e separam em capítulos super curtos para explicar os autores, os conceitos e tal, para tipo as pessoas terem uma noção daquilo, né, não vou dizer numa sentada, né, porque os livros são meio grossos assim, mas tipo
de uma forma geral, do tipo, se você quiser entender sobre economia, leia este livro. É meio que um manualzão, assim, com as ideias principais. E é muito bonito, porque é super bem ilustrado, cheio de infográficos e fotos e tal, então é bem divertido também. E aí, essa série do Como Se Tornar um Tirano me lembrou muito o formato desses livros, assim, que é tipo o manual do tirano. E aí, cada capítulo eles falam de uma pessoa e um subterfúgio, assim, um artifício nesse manual do tirano. É interessantíssimo, é interessantíssimo. E é muito triste a gente ver assim quanto desse manual a gente vê em prática nos políticos que a gente conhece, assim, sabe? Tipo, no Brasil de 2020, 2021, assim. Então é muito legal. E é isso. Aí eu podia ficar falando aqui de mais uns filmes e tal, mas eu acho que dá para parar por aí. Eu até procurei aqui essa. Eu acho que eu não tenho, mas eu conheço essa edição sim. Né? Eu já vi em sebos, livrarias. É da editora Globo, né? Uhum, Não da é um que tem Editora Globo. política, a capa é verde. Isso, de filosofia a capa é amarela, de Ah, economia eu eu acho que a tenho aqui, capa é eu tô olhando pra ele roxa. agora aqui. Eu tenho de política, né? Eu tô olhando pra ele agora aqui. Não. Presenteei meu pai, inclusive, com esse livro aí. E minha mãe com outro livro de negócios. Né? Então eu acho que eles gostaram porque tá num lugar aqui especial. Meg, caso alguém queira seguir a mesma área de atuação que escolheu, quais sugestões daria para essa pessoa? Por exemplo, quais habilidades seria bom ter e, enfim, né, desenvolver? E você sugeriria determinado livro, documentário em específico, né, para atuação, essa parte mais profissional? Bom, vou começar do final, né? De livro, documentário. É, Acho que todos os grandes jornalistas, né? Enfim, esses livros clássicos do jornalismo. Então, a, a Patrícia Campos Melo tem uns livros legais. Gay Talese. Eu acho que é ir atrás dos clássicos mesmo, sabe? Filme também. Tem um filme muito legal que eu lembro. Eu assisti ele na faculdade, lembro até hoje, assim, ficou bem gravado, que é A Montanha dos Sete Abutres, do Billy Wilder, de 1951, que mostra, enfim, um dilema da ética jornalística, assim, né? Quanto que você pode espetacularizar um fato na busca de um furo, sabe? Ou de fazer seu nome, sua fama, assim. Então, acho que enfim, é um filme de 70 anos, mas que continua muito atual, assim. E eu acho que as novas gerações de jornalistas continuam precisando, sabe? É bom o pessoal continuar assistindo esse filme, assim, porque é bem interessante mesmo. E sobre sugestões ou habilidades, eu acho que assim, ser curioso, né? Sempre buscar entender bem, né, sobre aquilo que você está falando, principalmente se você quer seguir no jornalismo de ciência, que às vezes é um pouco difícil encontrar lugares para se formar e para virar especialista em ciência, mas busque materiais, assim, busque redes, sabe? Então, eu estou fazendo aqui um jabá, né, da rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência, da qual eu faço parte, eu sou vice-presidente. Então, lá, por exemplo, a gente faz muitos debates, a gente tenta ajudar bastante, assim, os colegas que estão na cobertura de ciência e que estão enfrentando aí os desafios, os dilemas. Então, eu acho que uma coisa boa a se fazer é procurar também colegas que têm os mesmos interesses, né, que você, procurar professores que possam te orientar, procurar materiais, livros confiáveis, né, sobre o assunto, porque tem muita porcaria sendo produzida, mas tem muita coisa boa também, e não é tão difícil de achar, sabe?
E acho que também é ter fé, sabe? Acho que é um pouco ter fé, assim, que dá para fazer, sabe, o jornalismo, porque ultimamente a gente anda tão desprestigiado, sabe? E tão em crise, né? Desde a época que eu estava na faculdade, já estava se começando a falar sobre, ai meu Deus, porque a internet, ai, tô, né, dando aqui um pouco a minha idade, né, agora, mas, ai, porque a internet agora vai acabar o jornal de papel, ai, não sei o quê, mas a gente continua vendo, assim, é, muitos passaralhos, né, muitas demissões, as redações cada vez mais enxutas, e isso não tem sinal de que as coisas vão voltar ao que eram nos anos 70, nos anos 80, assim, sabe? Tipo, a gente só vai daí para frente. E eu acho que uma pessoa pensando em jornalismo hoje, ela não pode achar que o futuro dela está só numa redação, sabe? E isso eu falo de experiência própria, assim. Eu nunca trabalhei em redação, eu sempre fui jornalista freelancer, eu sempre escrevi para veículos, trabalhando, enfim, para mim mesma. Eu detesto isso porque parece que eu estou exaltando no empreendedorismo de si mesmo e tal. Não é bom, é claro que isso é um retrato da precarização da nossa profissão, né? O ponto que a gente está hoje, que é muito difícil você encontrar um emprego na área se você não quer, enfim, se você quer seguir no jornalismo mesmo, né? Mas é o que a gente tem, é o que tem para hoje. E a gente precisa dançar conforme a música. Então, acho que sim, a gente precisa pensar em novas formas, sabe, novos veículos, porque o bom jornalismo não está só nas grandes redações, sabe? Tem muita gente fazendo jornalismo independente de altíssima qualidade. Então, por exemplo, agência pública, que eu tô aqui fazendo jabá para eles, mas eu não tô recebendo por isso, tá, gente? É porque o trabalho deles é muito bom mesmo. É de altíssima qualidade. E não é uma, sabe, não é um jornalão, ou, sabe, não é assim, um veículo tradicional de imprensa. Começou como um veículo alternativo, sabe, de pessoas que queriam fazer diferente e foram lá e criaram, sabe. A Repórter Brasil também é um outro veículo que tem uma cobertura mais específica, né, de cobrir trabalho escravo, de fazer o jornalismo investigativo de, enfim, conflito fundiário e tal, que tem um trabalho excelente também, sabe? E eles não são a Folha de São Paulo, eles não são o Globo, sabe? Claro que a Folha de São Paulo, o Globo, eles continuam fazendo um ótimo trabalho, mas você não precisa estar nessas redações para fazer um ótimo trabalho também. Então, acho que a gente é muito educado a pensar que a gente vai sair da faculdade, vai fazer, sei lá, durante a faculdade ainda vai fazer um estágio numa grande redação. Não é sempre que isso acontece também, ainda mais se você não está numa cidade grande igual Rio São Paulo, que foi o meu caso, por exemplo. Tipo, você conseguir um estágio numa redação em Minas Gerais, até Belo Horizonte, que é uma cidade grande, é muito mais difícil do que se você está no Rio ou em São Paulo. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em formas de, sabe, criar, enfim, alternativas, sabe? Tem tanta gente fazendo jornalismo legal também nas favelas, sabe? Tem várias iniciativas, enfim, de comunidades que tem a voz das comunidades, inclusive. Eu acho que é um dos mais tradicionais que tem, e os caras não são, sabe, um jornalão, assim. Então, acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso, assim, porque não tem lugar para todo mundo nas grandes redações, mas a gente não precisa estar lá para fazer o jornalismo de qualidade que a gente quer fazer, sabe? Isso daí é uma habilidade, eu diria que é mais que uma habilidade, é um poder, né? Porque ao compartilhar a sua experiência, Meg, eu consigo vislumbrar vários poderes, né? O poder de resiliência, às vezes essa palavra resiliência é dita de um modo muito deturpado, né? Não, resiliência tem que aguentar a porrada, né? Mas
Como assim aguentar porrada, né? Acho que não é só isso, né? Quem sabe é você também, diante dos desafios, você conseguir passar por cima, né? Uma aula também de ser ver as oportunidades, né? Que você não precisa estar numa imprensa, você pode construir, né? Vamos falar assim, a sua própria oportunidade, né? Talvez não seja a expressão mais usual, mas eu acredito que traduza bem o ponto que você colocou, Meg. Muito interessante, de verdade. Meg, uma mensagem para encerrarmos o nosso diálogo. Alguma mensagem final para quem tem vontade de trabalhar com sustentabilidade, para ser mais preciso, né? Trabalhar com sustentabilidade a partir do jornalismo? Eu acho que a cobertura do meio ambiente anda muito de mãos dadas com a ciência, né? Então, se você está cobrindo mudanças climáticas, você fatalmente vai passar por algum aspecto científico, porque é um tema muito científico, né? E eu acho que a gente precisa de mais jornalistas que se interessem sobre esses temas e queiram trabalhar com eles, né, com a seriedade que eles merecem, assim, porque as mudanças climáticas são o grande desafio da nossa geração, assim, né? Então é uma coisa que não começou hoje, não vai acabar amanhã, e a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E qualificar cada vez mais o debate e ajudar também as pessoas a entender, né, o que é que se passa, quais são as opções que nós temos, as alternativas políticas, sabe? Entender um pouco como a gente chegou nesse cenário, para onde que dá para a gente ir, por onde começar também a ação, que eu acho que é uma coisa muito comum é a gente fazer uma cobertura meio. Dá um desalento, né? Quando você fala de, enfim, derretimento de geleira, sabe? De quanto que o nível do mar vai subir até o fim do século. E aí as pessoas começam a pensar: será que eu devo ter filho? Será que não? Mas eu acho que também a gente pode dar uma contribuição para o debate pensando nas soluções, sabe? Não só, né, do tipo, recicle o seu lixo, separa. Claro, isso é importante, todo mundo devia fazer isso. Mas eu acho que muito mais do que isso é a consciência política, sabe? É a gente informar as pessoas e sabe, e ter um pouco dessa noção de cada um como um ser político que tem um impacto também, que pode fazer pressão, sabe, sobre quem realmente tem o poder de interferir de uma forma brutal assim nesses processos, sabe, que são os governos, que são as empresas. Então eu acho que se a gente tem uma postura, sabe, desde um consumo mais consciente de, sei lá, parar de usar tanto plástico, parar de comprar tanta roupa. Isso, claro, que somado tem um impacto gigantesco e, ao mesmo tempo, a gente também precisa, como jornalistas, né, fazer uma cobertura que empodere também as pessoas, no sentido de elas saberem que elas podem exigir dos governos, elas podem exigir das empresas, que é um direito nosso, como cidadão, como ser humano, de ter um planeta habitável, sabe? Que não é porque o Jeff Bezos é um bilionário que ele tem muito mais direito do que nós, sabe? Os 99%, né? Já aí trazendo uma outra conversa, né? Mas assim, nós, os 99%, temos o direito de ter um planeta habitável. E eu acho que a gente pode fazer uma cobertura para, sabe, antenar as pessoas para isso, assim. E este foi o episódio de hoje. Quero deixar o meu agradecimento para a Meg Rodrigues e a você que está escutando este podcast. Se gostou, não se esqueça de recomendar o Green Steps para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. Por fim,
Já deixo o convite para escutar o Social Steps, o podcast internacional em que converso com profissionais de todo mundo sobre carreiras de impacto social positivo. Você pode acompanhar o Social Steps no seu aplicativo de streaming favorito e no meu site pessoal, Luiz Guilherme Melo, cujo link está na descrição. Em breve, o Green Steps retornará com mais uma aventura.